Lembra dele? Sucesso absoluto na internet, encontrou o prefeito de Sorocaba, foi confrontado aí no podcast. Eu acredito podcast, tá? Eu acredito podcast. Vamos ver. Do corpo, né? Não é isso? Olha lá. Então não deveria ser de portas fechadas o culto e Tem uma foto dele enorme ali, ó. parar de filmar o culto? E? Pra dar ibope? Porque quem tá fora da igreja não precisa ver isso. Se é pro corpo pra edificar o corpo, tem que ficar ali no corpo. Essa palhaçada de ficar gravando, querendo ibope, não tá colando. E Se é pro corpo, tem que edificar o corpo. mogou o pastor Betinho, hein? É assim que os jovens falam? Mogou o pastor Betinho. Porque quem tá fora do corpo não tá edificando Pastor nada. José Wellington, Tá trazendo palhaçada. nosso presente aí da de Belém. Porque não, quem não Tira- entende, não entende. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, tira as câmeras. Ele fala como um apresentador de algum balanço geral. É ou não é? Todo apresentador do Balanço Geral, porque tem Balanço Geral São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Tocantins. Ele parece um apresentador do Balanço Geral Goiás. É ou não é? Parece ou não parece um apresentador do comando? Da igreja do Ministério de Belém, Bispo Samuel Ferreira, tira as câmeras da Assembleia de Deus Ministério Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá James. pedindo pra James. Jaimes. Madureira do Adebrais, porque o nosso irmão Jaibes de Curitiba tá pedindo pra James. Jaibes, nossa senhora. Tá pedindo pra tirar, tá bom? E ficou. Cuidado com o missionário aí, mano. Ele não gostou, não. O missionário. Jaibes. Cuidado aí, Jaibes. E eu tiraria. Eu não posso chegar a me afrontar Pelo todos, irmão, né? todos esse povo. Mas se esse povo tiver consciência... Ô, louco aí, Jaibes. O pastor Mirim aí tirou você do sério, hein? Eu achei que você tinha mogado ele, mas ele. do que é Deus e o Espírito Santo, essa palhaçada de câmera vai acabar. E vai voltar nossos cultos ser original. E? Porque quando tava de porta fechada, sem câmera, sem ninguém gravando, muitos mover de Deus acontecia lá dentro. Ih, agora caiu mesmo, hein? Agora caiu a live. Agora voltou. Voltou de novo. Ô, pastor, ô missionário, não treta minha live, não. Voltou. Vamos seguir aqui com o missionário, com o Jaibe. Quem queria ver, chegava pra dentro. Passava a gente por fora e entrava pra dentro. E não tinha essa zombaria. Eu já vi muita gente ser preso por causa de câmera de segurança. Eu já vi muita gente ser curado pela internet. E... O bichinho é bom. Olha onde ele foi. Ele é bom de argumento, hein? Presta atenção. Placar tá 2-1. 2 pro pastor Mirim e 1 pro Jaibe. de ir pro culto por outros motivos. Então, quando um culto é transmitido pelo YouTube, não é por causa de Ibope. É porque tem alguém na rede social Boa. que precisa, assim, o quê? Ser alcançado. Então, derruba esse podcast aqui, ó. E- Então, Pode derruba ser esse um podcast. Faz seminário na igreja. O culto até aceita. Faz seminário na igreja, irmão. Mas por que pegar a hora da revelação, do momento da revelação? E Jaibe, agora ele pegou o Jaibe, hein? Agora ele pegou o Jaibe. Ah lá, tirando sarro. Que isso, tirando... Ô, mamãe, falei, você queria debater com o pastor Mirim aí, com o missionário? Tu vai perder, hein? O missionário é bom de debate, hein? O culto inteiro, não a parte, por favor. Olha lá, Então, mas o irmão não sabe. Brincadeira. Então, mas o irmão não sabe aqui, ó. olha lá, ele tá quietinho. Ele é shed, hein? O missionário é shed, hein? Eu vou ter que mostrar porque... Olha lá, ó. ele é azedo. O moleque é azedo, pô. Essa geração alfa aí, vocês não fiquem espertos com ela, pô. Ela vai botar vocês pra trabalhar, vocês vão ter... A rapaziada é milenada, vocês com 50 anos vão estar de patrão de molecado de 20. Então você acha que o Ibope, de uma certa forma, as filmagens, está atrapalhando com... Lógico, varão. Lógico. Então Eu faz tava o falando com a seguinte. minha amiga hoje. Tava eu, ela, a católica e uma bandista com todo o respeito, que a gente respeita todas as religiões. Boa. E a gente chegou num contexto que ela pegou também e falou. Lá na Umbanda tá gravando coisa que não é pra gravar. Na Aqui, ó. Católica tá gravando coisa Olha que isso aqui. não é pra gravar. E no Evangelho isso também aqui. tá fazendo a mesma coisa. Isso é no Esse aqui YouTube? o- É no esse aqui YouTube? Esse aqui é o culto que eu falo, The King, The Power, ó. 1h22 de palavra, de revelação e por aí vai. Cortaram o The King, The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King The Power. Então, irmão, você faz o seguinte. Ele é marrento. Derruba esse podcast,
quebra aquela cama e faz um seminário sem filmagem, tá bom? Eita, Glória! Eita, o homem é baguá. Esse... O The King The Power não tem pra ninguém. O The King The Power não tem pra ninguém. Esse é The King The Power. Não tem, cara. Olha, ele jogou Drop the Mic, cara. Caralho, ele é muito bom, ó. Revelação, Ele é bom demais, rapaz, o The King The Power. o The King The Power. Aí eu te pergunto, se não tivesse gravado, não tinha The King The Power. Então, irmão, você faz o seguinte, derruba esse podcast, E... quebra aquela cama e faz um seminário sem filmagem, tá bom? Não, mas aqui não tem problema, não dá pra quebrar, não dá pra cortar, porque aqui não é culto, é uma entrevista, é totalmente diferente. conversa. Mas você estamos- iniciou Ué. esse podcast dizendo que... Eu jamais debateria com o The King The Power, cara. Eu jamais debateria com o missionário. Ele é baguá, o moleque é bom, cara. um momento de adoração, de louvor. Era um E momento a de ado- conhecimento e da adora- palavra. E você falou, esse Sobre o momento, no podcast. início do podcast, você falou, momento de adoração. Então a adoração, o seu momento de adoração, Não, de acho que você tá intimidade se com Deus tem que ser complicando. exposta. Eu acho que você tá se complicando Não, não tá essas sendo perguntas. exposta, porque quando eu adoro pra mim. Pode filmar, pode Não, fa- pô, eu tô, você não, adora pra você? Não, Você adora eu tô, pra ador- você? eu tô adorando, eu tô adorando, Opa! eu tô adorando. O cara tá... O molequinho botou o cara na roda, cara, o Jaime. Falou isso, Eu meu posso Deus. adorar aqui, mas eu não preciso filmar, não preciso me expor. Eu posso estar aqui na minha mente, ó Deus. Tal, tá? Porque se eu fazer algum movimento, ou fazer alguma coisa estranha, vai soar estranho pra quem tá lá fora e tá vamos lá. fora do Vamos corpo. lá, então, você tá entendendo o que eu tô Você acha falando? que se a igreja primitiva na época tivesse tecnologia, não ia filmar os cultos? Não é tecnologia, não tô falando contra a tecnologia. Não, A tecnologia, ela pode entrar. E... Você tá entendendo? Ela pode entrar. Microfone novo, microfone sem fio, essas coisas. Não, quando eu tô me referindo em tecnologia, eu tô falando especificamente das câmeras, isso. eu acho que não deveria entrar. Na minha visão, privaria mais o culto Se a do nosso igreja culto. primitiva fosse hoje, com a tecnologia que nós temos de câmeras e mídia, você acha que não usaria? Ó, vamos pensar. Se Jesus, em seus dias lá pregando, se tivesse a possibilidade de usar câmeras, filmagem, transmitir nas redes sociais, você acha que ele não usaria? Não sei. Aí eu não posso entrar na mente de Jesus. Então, irmão, pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer... Eu não posso entrar na mente de Jesus. Oh, que isso, cara? Que isso, pastor Mirim? Então dá um forward, cara. Eita! Olha o pastor Mirim. Eu posso entrar na mente de Jesus. Então, irmão, pergunta que o irmão não sabe, né? Vamos fazer Eu não pergunta... posso entrar na mente de Jesus. Então, Porque a pensa pergunta comigo. que fica- Pensa então, comigo. pergunta Ó, que tem fica, religiões. A pergunta que fica, Ó, como o evangelho do reino será pregado se existem... Olha lá. Tem Fica, religiões- A pergunta que fica, Ó, como Caralho, ele é muito marrento, hein? Ele é marrento. O pastor Mitadinha. Ele é marrento. o evangelho Olha aí. Nosso futuro deputado. Nosso futuro deputado. Olha só, cara. do reino Que filho da... será pregado se existem países que a pregação do evangelho só está entrando Missionário, através... negão. Missionário, A nem que pregação do morra. evangelho só está entrando através das redes sociais. Missionário, nós estamos aqui por causa de missionários que morreram por causa de nós. Não foi por causa de câmera. E... Você é o bichão mesmo, hein? Então você acha que isso tá atrapalhando o... Não, ele tá certo, tá todo mundo errado aqui. Muito. José Hélio tá errado, o Bisomel Mas, Ferreira mas tá assim, errado. eu vou falar pra ti assim, de Sila verdade, Malafaia, olha, nós tá tivemos todo uma mundo certo pandemia que você tá- recentemente. você tá certo. Ó, eu tive em Portugal ano passado, retrasado, né? Ai, caralho, Em muito Portugal. E foi bem na época de Gideões. Pô, e todo mundo sabe que eu amo Gideões paixão. A única forma que eu, como eu tava fora do país, a única forma de eu poder assistir as mensagens foi de forma televisiva. bom. É, pô. E eu fui edificado. Tudo bem que teve culto que era 2 da manhã, eu tava assistindo lá, eu fui edificado. Por televisão, por vídeo. Então, só que assim, na minha opinião, o mal não é o vídeo ser transmitido. É as pessoas tendenciosas, má tendenciosas, pegam vídeos, que nem tu falou. Quanto tempo de mensagem tem aquela tudo The King de Pau? 1h22. Você pregou, Deus te usou, revelou, teve um momento com Deus, daí Sim. pegou aquela parte do que era uma, que você falou, era uma língua tua com Deus, né, a tua edificação. É. Fizeram aquele corte e lançaram na internet isso aí. É que as Tá pessoas todo não estão mundo entendendo. certo. São As pessoas- más. Mano, as pessoas não estão entendendo, na verdade. The King, Off the King, The Power, On the Best, Fábio, não é já línguas morreu. estranhas, Mas gente. ele falou agora que é a língua estranha de falar assim, Dele então com fala Deus. pra mim mesmo. Isso Que é não- dele não, com Deus. mas ele falou acabou E- de falar Falou isso. um mistério depois, mas isso aqui Deixa eu falar um uma- idioma, gente. Irmão, The mas King, deixa eu falar The uma coisa pra Power. vocês. Não, Que mas que assim- é... Não, deixa eu fazer uma pergunta. O que é essa coisa de The King The Power? E a irmã que falou lá, aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto, faz pergunta decente, faz pergunta de Bíblia. Não, mas Acabou. mas É negócio de...
Homem. Esse é o leão de Judá. Esse é o nosso leão de Judá, então. Caraca, ele tá mogando os caras, mano. O moleque é branco. I the king, Não. I the power. Irmão, Mas é o Legal. que tá em evidência. se eu quiser você foi falar gravada. Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, Mas, meu se eu filho, quiser falar é francês, isso que tem que se eu entender. quiser falar, Merci. Você tá se eu em quiser falar merci, evidência. Isso se eu tá em quiser falar evidência. marrar, e o que que fere o ser da igreja por causa disso, irmão? Aí que o povo A quer mesma entender da onde idiotice que da você pergunta tirou do Off isso. the King the Power é a mesma idiotice da sua pergunta, tira as câmeras da igreja, irmão. Não é não. a mesma idiotice. Não. Vem no meu Idiotice, nível, irmão. não. É a mesma idiotice, Quem tá irmão. assistindo vai entender Quanta o que gente eu não tô foi falando. curada pelo câncer? Não Quantas vai, não. pessoas foi curada pela AIDS pela televisão? Jesus não vai usar a TV. Quantas pessoas? Se Jesus quiser Se curar Jesus de quiser manta, usar uma vai. mula, irmão. Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas você entende o que eu tô falando? Jesus pode usar a TV, Jesus pode usar não o meio de precisa só de comunicação, TV. pode usar. Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através do hino dos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. É Quando por não aqui. tinha TV, a cura acontecia Para. do mesmo jeito. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Se tirasse, muita coisa ia acontecer. Aonde que a internet tem poder de barrar o mover do Espírito Santo de Deus, Fábio? Vamos lá comigo. Um exemplo. Pergunta. Nós sabemos que tem religiões que não entram câmera de jeito maneiro. Calma, Mas parou gente. a religião. O debate aqui tá certo. Não, esse negócio do The King of the Power não vai superar esse. O missionário tentou. Mas o missionário não supera isso. Se eu falar em português, o diabo entende, Marco Aurélio. Se eu falar em inglês, V.S. my friend Jesus, o diabo entendeu. Se eu falar em hebraico, Asherei, Raiz e Asher, Lo Halá, Batsat, Rechaime, O Vederek, Rataime, Lo Amad, O Vemoshad, Letzin, Lo Yashad, Bereshit, Barai, Lohim, Et Hashamai, Ve'et Haaret, Ve'haaret, Haitatohu Vavohu, Ve'hosh Alpenei, Terro, Verua, Elohim. Se eu falar Yavareh Adonai, Evadish Mareka, Eier Adonai Panavalahavish Uneha, Isa Adonai Panavaleha, vai sem Laha, Shalom, Shalom, Melech. O diabo entendeu tudo, mas se eu falar em línguas estranhas, Aramandou, Pedegashébia, Lapracandarábia, Shamanarafai, Urebandarabandarábia, entende aí, Satanás, eu quero ver, entende? Arabandarachanda, entende essa? Decalapatequepe, entende essa? Aramandou. Esse entende aí, Satanás, é muito. Cara, isso aí é muito. Entende aí, Satanás. Entende aí. Acabou a gracinha, vamos continuar o debate aqui, vai. O Espírito. Ó, o debate é o seguinte: o Espírito Santo pode ou não se manifestar via fibra ótica? Ô, chat, presta atenção, assunto. Cara, vocês estão zoando, pô, depois pega mal pra mim. Cara, a gente tá falando de um assunto sério. Super sério. O Espírito Santo pode ou não se manifestar por fibra ótica? Vamos lá, vamos tentar. Religião deles? Maneiro não, Parou maneira. de crescer? Maneiro não, maneira. Corrige. Hein? Parou de crescer? Eu não vou perder meu foco. Isso é pra tirar meu foco, mas não vou tirar meu foco. Boa. Já perdeu seu foco há muito Parou tempo, de irmão. crescer? Quais religiões Um não, exemplo. Quais religiões Maçonaria tá crescendo demais. Nunca parou de crescer. Maçonaria não é religião. Começa. Entendeu? Que Não, seja. é uma Pra ele é uma Não é. organização. É uma organização que tá bombando. Secreta ainda, tá? Secreta. Ah. Quer dar Tá crescendo? Você quer usar a maçonaria como exemplo? Não, um exemplo. Você Tá quer crescendo? comparar a maçonaria com a Não, igreja? tá crescendo. Não, aí tá fraco. Não. Um exemplo. Mas nunca se viu falar um nome tão grande de Rapaz, me maçonaria. arrependi de colocar esse podcast aqui no meu canal. Não pô, se tá arrependa fraco. não, porque isso é pra confrontar e pra gente Que isso, cara? aprender. Mas confrontar o quê? Não, Comparando não. a maçonaria, Não, a organização... entendo. secreta Atira a com câmera da exemplo. igreja. Tira a Entenda, câmera vocês já dele. estão misturando uma coisa pra fugir do Você que foco. deu o exemplo. Ó, Foi você. eu dei o exemplo das câmeras. Eu tô falando de câmeras. Mas você quer comparar a organização secreta Eu tô da falando maçonaria de câmeras. com a igreja, pô. Lá não tem câmera. E o que eu tô falando? Lá está crescendo. É isso que eu tô falando. Você sabe, eu não sei se tá crescendo não, Isso aí. nunca se ouviu falar tanto.
sempre ouviu falar, que a gente Nunca se ouviu a gente falar tá no tempo midiático. um número muito grande de crescimento. Mas a igreja também de tá um templos, a igreja tá um número de muito lojas grande de crescendo. crescimento. Sabe quantos cristãos há no Brasil? Eu vou brigar com você agora. Sabe quantos cristãos há no Brasil? 85%. Mas não foi... Mas de foi cristãos no Brasil, mas cara. Aí eu olho pra você e falo uma coisa. Foi mérito da TV? Não foi mérito da TV, foi mérito Mas é mérito da TV hoje, irmão. Irmão, é mérito Foi da mérito TV, das pessoas, das vozinhas que veio antes. A tecnologia tá ajudando na disseminação do evangelho, velho. Tá ajudando as críticas a chegarem, os problemas chegarem e as pessoas criarem descrédito. Tá bom, você tá certo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sila Malafaia, José Wellington, Bissomel Ferreira, grandes líderes do Brasil. Pô, ele tesourou o cara. Tá bom, você tá certo. Ele... Tá todo mundo errado. Na visão dele, ele é o sabichão. Tá todo mundo errado aqui, ele tá certo. Acabou, muda pastores, vamos agora... Tira as câmeras da igreja. Maçonaria. Tira a câmera da igreja. Vamos fazer cultos secretos. Tá bom? Vamos fazer culto secreto. Pô, os caras tão regados. Alguém tem que ajudar o mano ali, pô, o Jaibe, pô. O Jaibe tá tomando chumbo sozinho, pô. Pô, eu tô com dó do Jaibe, eu vou ter que comprar o lado dele. Eu, por exemplo, eu gosto muito de assistir a TV Aparecida, as missas, principalmente quando eu tô no rancho, eu acordo 5 e pouco da manhã, eu deixo lá, vai tocando as missas lá. Gosto muito no final de semana de ficar escutando as missas da TV Aparecida. Não cumpre preceito, eu tenho que ir só cumpre preceito, você tem que ir na missa de domingo, ponto final. Né? Mas eu gosto muito de ver as missas, gosto muito de ver homilia de padre, toda manhã eu escuto uma homilia dos padres que eu gosto. Eu gosto, aprendi muito e aprendo muito. Eu sou a favor da tecnologia. Mas eu vou ficar do lado do Jaibe aí, porque o Jaibe tá apanhando sozinho, cara. Amém, reuniões secretas Amém? agora, né? Tem que ser isso, na sua visão. Pra falar de Bíblia, você tá certo, irmão. Você tá certo. Pra falar bem a verdade, vai melhorar até os nossos cultos, porque as pessoas estão perdendo tempo gravando em vez de adorar a Deus. É verdade. Tem a mídia especificamente. Aí vocês querem, não, porque não? Ô, abre a visão, cara. Não, isso é eu não tô falando que não pode. Cara, o pastor Mirim, ele é muito debochado, cara. Ele é muito debochado, cara. Ó, um exemplo. Deixa eu terminar de falar. Vocês não deixam eu terminar de falar. O ponto do Jaibe é que ele tá... que estão metendo teatrinho gravando. Mas ele não consegue explicar esse ponto dele. Cara, ele tomou um The King of the Power. Não adianta. Depois que toma o The King of the Power é especial. Não é proibida a tecnologia entrar na igreja. É isso que eu tô falando. Ele não tá conseguindo explicar. Mas tem momento que não é pra ser gravado. Olha lá, ele não tá conseguindo Se a explicar. irmã tá lá no mistério, se a irmã tá pulando, pra que eu vou chegar a câmera na cara dela e apontar na cara dela? Eu já vi isso. Ele tá quase chorando. Que isso, pra criar coisa que quem tá lá fora não vai entender. Boa, é verdade. É isso que eu tô tentando falar. Bom, tá quem lá não fora quer vai entender, desculpa. Porque já Quem não que quer é pra- entender, não quer entender. Mas peraí, se é pra igreja... Calma, Tá Ju. na igreja, não é pra ser edificado lá fora, porque quem tá edificado lá fora não vai então entender. os novos convertidos. Então aqueles que não são crentes. Irmão, desculpa. Entendeu? Esse Porque argumento se não não tem tivesse base gravado, volto lá, se não tivesse gravado essa parte, tivesse filmado, não estaria esse bafafá. Religião é o quê? É dominação mental de pobre que são vítimas do capitalismo. Ô, Karl Marx, vai devagar aí, ô Karl Marx. Vai devagar aí, ô Karl Marx. Então, irmão, tira o podcast, vem e faz um seminário na igreja pra falar de Bíblia. Porque, Ó, pessoal, 5 conselhos que o pessoal tá te dando aqui, viu? James, finge uma dor de barriga e sai daí. Coitado, cara. Talvez eu tenha coragem de falar, porque geralmente o povo tá falando finge dor de barriga, mas na hora de estar apontando ele, xingando ele pra caramba pra entender, ninguém vem. Isso é verdade, isso é verdade. Eu tô do lado do Jaibe. Aí agora que finge dor de barriga. O Luigi debatendo com os comunos se pode ou não fazer react. Aí, ô comunada, quando vocês ficam com esse negócio de pode ou não pode fazer react, vocês estão nesse pique aí, ó. Ai, a comunada é a mesma coisa. Ai, será que pode fazer react? E daí, hein? Será que pode fazer react? Nós vamos edificar? Que sai. Gente, abre a visão que eu tô falando. Mas você não Se tá me confrontando. tivesse aí com esse celular na mão, você não tá me confrontando. E é marrento demais, cara. coisa da É sua marrento. vida, você talvez não tava nem criticando ele, porque o que mais teve foi crítica. É muito marrento. E eu fui um dos mais que defendi. E Jesus, ele teve as suas críticas, mas naquela época não tinha a rede social. As pessoas criticavam por causa do quê? Dos milagres, das manifestações. Então, mesmo sem rede social, na igreja hoje em dia tem panela. Sim ou não, pastor? Tem. Panela, fofoca. Então, assim, é um argumento meio sem base, mas... Então, gente, vamos lá. Vamos mudar aqui um pouco o assunto. Realmente os ânimos se aquecem.
Cada um tem uma visão. Não, Vamos respeitar. mas o pau tava quebrando Não, por causa não. o povo tava gostando. Não. Era só pra dar ibope, eu amo ele, né, Olha meu aí, irmão? ó. Que Deus te Olha aí. use bastante, em nome de O cara é Jesus. contra... O cara... Fechou, isso aqui é só pra... meu irmão. Ele tá. Tomou um vareio do pastor. Do pastor. Epa, foi mogado. Foi mogado. Pelo amor de Deus. Não, mas aí, Tadinho do Jaime. meu nobre, Eu você sei. se Não. contradiz até, meu amigo. Ó, deixa Você- eu falar você- uma coisa pra você. Pô, tá os 3 contra o Jaime, cara. Os 3. Gente, deixa eu falar uma coisa pra você. Olha lá. Tudo tem um porquê. Coitado dele. Ele tem 15 anos de idade. Ah. Muita coisa ele vai aprender. Ô, irmão, Muita não, o irmão coi- tava falando de câmera, já tá Muita- falando de mim, irmão. Caralho, que moleque chato. Porra, que moleque xarope. Caralho, mano, como é que pode, mano? Ô moleque, cara. Muita coisa a gente vai entender o que é o que não é. Chama o doutor dele. Então- Achei, por favor. Deixa eu falar uma coisa pra você. A gente nem pode. Já sei tudo. As pessoas apontando, criticando, chutando. Gente, tem muito pra crescer ainda. Com certeza, todos nós, né, gente? Então, se você fizesse ao contrário e pensasse que podia ser seu filho, poderia ser o seu parente, e levantar a mão pra ele, ou na madrugada orar por ele, interceder por ele, é coisa grande e extraordinária, irmão. Mudou de. Ih, Coisa rapaz, que foi Deus vai molhado. fazer na vida dele é Foi coisa molhado. extraordinária. Isso que nós estamos fazendo pra poder te interagir, conversar. Né? Não, maravilha. Tem filme de Power. Vamos mudar de assunto, pelo amor de Deus, porque aí eu vou ser honesto, o pastor aqui da mesa não tá gostando da conversa, não tô nem ligando pra quem tá assistindo. Boa, pastor. Boa, pastor. Bota a ordem aí, pastor. Pô, coitado do Jaime, cara. Fiquei com pena dele. Tá aí, então. Boa, pastor. Bota a ordem, pastor. Os caras folgados, pastor. Os caras folgados. Eles vão... Pode dar a chave lá do... Ai, caramba. Tá aí, então.